Então, gurizadinha, agora a gente vai ver um videozinho aqui do YouTube, aqui, ó, do Frederico Crepe falando o que define um filósofo. Eu, particularmente, vou naquela linha de que o filósofo é alguém que trabalha conceitos, tá ligado? Porque todos pensamos, todos nós, tipo, absorvem os conceitos e trabalham esses conceitos na própria cabeça, mas o filósofo é aquele que vai desenvolver em cima de um conceito. Ou ele vai tipo, dissecar um conceito, tá ligado? Trazer onde os conceitos surgem, como ele se desenvolve, o que ele significou ao redor da história, o que ele vai, tá ligado? Pensar esse conceito, tentar estruturar esse conceito. E aí tu vai ter o Nietzsche, tu vai ter o Foucault que vão fazer isso com loucura, com moral, com, tá ligado? E tu vai ter aquele que expande o conceito, tá ligado? Aquele que vai pegar algum conceito e vai expandir o que esse conceito pode significar ou mudar a forma que esse conceito é tratado, tá ligado? Que nem, sei lá, como é que é o nome dele? Foi o John Locke, eu acho que fez com a questão da propriedade, lá nos 1600, 1700, acho que é quando que o John Locke é? John Locke. De quando que ele é? John Locke, 1600, 1700, aí tá. Então, tu vai ser esse cara que vai pegar e vai mudar o significado de um conceito, vai, tipo, reestruturar esse conceito, ou tu vai criar conceitos, tá ligado? Eu acho que eu vou por essa linha aí. Um filósofo é alguém que faz essa questão, tá ligado? Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ontem saiu a segunda parte do debate entre trabalhistas e libertários e eu já fiz um comentário na terça-feira, logo que saiu a primeira parte. Para quem quiser acompanhar ali as minhas impressões gerais sobre como debater com os libertários, as minhas impressões inclusive sobre a forma de funcionamento ali do pensamento deles, né? Vale a pena assistir porque dá para ter uma boa ideia do que eu penso sobre isso. Eu também já tinha feito um comentário quando a gente gravou o debate, mas o vídeo de terça-feira é um comentário mais completo sobre essa questão. Durante o debate apareceu um ponto que nem estava necessariamente ligado ao tema central da discussão, mas que me chamou atenção, que chamou atenção depois ali na internet, algumas pessoas comentando, que eu queria conversar um pouco com vocês aqui, e foi o fato de o Paulo Cogos ter se apresentado como filósofo. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou formado em filosofia, tenho mestrado em filosofia, e eu já comentei isso de uma forma esparsa em alguns momentos, que eu não gosto de ser chamado de filósofo. Eu não me apresento como filósofo, eu não peço para que me chamem assim, e inclusive eu tenho algumas reservas em relação a pessoas que se auto-intitulam filósofos. Então, eu queria usar esse episódio do debate como um gancho para levantar uma discussão um pouco mais geral. Afinal, o que caracteriza alguém como filósofo hoje? Três minutos? Um minuto e meio. Buceta. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer. Peraí. Deixa eu só botar meu celular pra carregar aqui. Aí. Agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir o joinha no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas e também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu para dar essa força. Você pode se tornar membro do canal. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas, as assinaturas começam com o valor de um cafezinho. Ontem saiu mais um vídeo exclusivo para os membros, eu falei um pouquinho ali sobre o estoicismo, sobre como o estoicismo pode ajudar a gente a sobreviver nesse período conturbado que a gente está vivendo. Pois então, isso aí é uma coisa interessante, tipo, como ele falou, ele não se considera um filósofo, ele não gosta de ser referido a como filósofo da essa mão. E eu acho que essa é a diferença que o cara, tipo, que eu concordo, que é essa coisa do tipo, uma coisa é tu estudar filosofia e tu propagar filosofia, tá ligado? Estudar e ensinar filosofia, inclusive, porque tu pode ser um professor de filosofia e não ser um filósofo, tu tá ensinando filosofia, tá pegando ideias filosóficas, o que tu entendeu dessas ideias filosóficas, ou o que, tipo, e reproduzindo ela pra mais pessoas, tá ligado? Isso, e, tipo, aumentando o alcance que essas ideias têm. Mas aí, tipo, o ser um filósofo segura naquele lá, tá ligado? Vamos ver o que ele vai dizer. Então, fica a indicação. Eu vou deixar o QR Code na tela também, caso queira ajudar a partir do Pix. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, a primeira questão aqui é a seguinte. A gente precisa se perguntar por que uma pessoa se apresenta como filósofa. Existem algumas pessoas, especialmente aí nesse debate público da internet, que estão se auto-intitulando filósofos, né? Não estou falando só do Paulo Cogos, né? Existem figuras também do campo progressista que fazem exatamente a mesma coisa. E a pergunta é, por que alguém se apresenta dessa forma? Eu tenho uma hipótese em relação a isso que está muito ligada a esse fenômeno das redes sociais. Quando você está na internet, você está falando para um público mais amplo, um monte de pessoas ali que podem te assistir, gostar de você, passar a te acompanhar
no futuro. Existe todo um elemento estético nessa dinâmica de discussão pública online e você precisa ter um rótulo, uma forma de se apresentar, algo que organize ali a maneira como as pessoas vão te perceber. E o rótulo de filósofo é um rótulo que pode ser prestigioso. Ele passa a ideia de alguém com uma grande sabedoria, com uma ampla gama de conhecimentos, alguém que domina diversos assuntos e que está ali para compartilhar esse conhecimento com o público. Então, existe muito desse elemento do rótulo, do prestígio, e eu acho que uma parte dessa apresentação como filósofo está ligada justamente a isso. A tentativa de construir uma certa imagem nas redes sociais, de fazer com que as pessoas olhem e digam que o fulano é filósofo, atribuindo a ele esse prestígio, esse suposto prestígio associado ao termo, né? E aqui eu até faço um parêntese, porque eu acho que também existe um mecanismo psicológico nisso tudo, porque a filosofia, no fim das contas, não é tão prestigiada assim em boa parte da sociedade. Se você olhar, por exemplo, para o ensino médio, a filosofia é uma das disciplinas que tem menos aulas por semana nas escolas. No ensino superior, você só tem faculdade de filosofia nas universidades públicas e nem todas têm. E quando tem nas universidades privadas, fica restrito a universidades católicas ou associadas a instituições religiosas. Isso já mostra como ela ocupa um espaço relativamente pequeno dentro da estrutura educacional. Além disso, existe um certo... E é muito engraçado essa questão da filosofia, de tu entender isso como, tipo, parte do projeto político, que é parte do projeto político que a gente dá... Porque é sobre isso, tá ligado? Tipo, o que é filosofia? O que aprender filosofia faz tu desenvolver? É essa questão do tipo, do pensar criticamente, do pegar algo e refletir sobre aquilo, tá ligado? Aí tu vai ter, tipo, cada filósofo que desenvolve para uma ética. Eu não sei se todos os filósofos desenvolvem a ética ou se é isso que faz o cara ser um filósofo, é desenvolver a sua própria ética. E aí a ética seria, ao meu entender, aquela coisa do tipo, o como viver a vida, tá ligado? Então, porque daí eu estudar filosofia, eu ler filósofos e eu aprender a ler filósofos, essa questão, tu vai aprender a ler a perspectiva de alguém ou o projeto ético de alguém sobre o que é viver a vida, tá ligado? O que é, sei lá, o que é algum conceito, como ele, tá ligado? Esse pensamento crítico de não só aceitar as coisas, questionar as coisas, tá ligado? Aprender a questionar as coisas, basicamente, aprender a ter senso crítico. E é perigoso se as pessoas aprendem a ter senso crítico, tá ligado? Porque se tu aprende a ter senso crítico, tu começa a ter opiniões, tá ligado? E não só reproduzir opiniões. E quando tu começa a ter opiniões, tu começa a ser capaz de articular essas opiniões. E aí quando tu é capaz de articular essas opiniões, tu começa a perceber que, caralho, tá ligado? Tem coisas que limitam a minha articulação, tem coisas que... Só que essas coisas que limitam, elas não só limitam a mim, elas limitam a todos e elas são... Caralho, não sei se eu tô desenvolvendo bem, eu preciso pensar melhor sobre isso pra falar, porque pode ir errado. Certo preconceito em relação à filosofia. Muitas pessoas, quando ouvem que alguém fez faculdade de filosofia ou está fazendo faculdade de filosofia, pensam naquele estereótipo do sujeito que não conseguiu fazer uma faculdade melhor, que entrou em um curso mais fácil de passar no vestibular, que acabou indo para a filosofia por falta de opção. E eu senti isso durante a minha própria graduação, porque eu comecei a fazer faculdade, eu fazia psicologia. Isso é... Aqui na Europa não é tão real. Tipo, não é que não seja tão real, é que eu vejo mais as pessoas, tipo... Quando falaram, cara, ele quer fazer faculdade, queria fazer, tipo, filosofia, linguagem, alguma coisa, o pessoal fica, oh, caralho, não sei o que. E, tipo, em vários grupos, tá ligado? No grupo que é mais político, obviamente, isso é mais, tipo, é mais óbvio, tá ligado? Tipo, caralho, é uma das matérias que realmente te abre nesse campo que tipo, a política e a filosofia, elas estão... Mas, inclusive, em qualquer outros grupos que eu já tive, em grupos de pessoas que são, tipo, puramente pessoal que trabalha e quer curtir a vida, tá ligado? E vive pra curtir a vida. Mesmo nesses grupos, o pessoal fica, caralho, filosofia, massa, filosofia é interessante, não sei o que, e troca uma ideia contigo sobre aquilo, tá ligado? Mas com certeza existem grupos que vão ficar meio tipo, caralho, mas... Várias pessoas também que eu já trabalhei, que eu já falei, com quem eu trabalho, de que eu falo, eles ficam, eu acho que tinha que pensar em um bagulho que fosse ser mais útil, tá ligado? E é aquela mesma coisa, não, alguma coisa tipo uma administração, algo que fosse tipo, não pode fazer algo que tu goste, porque... Tá ligado? A sociedade que... E ainda mesmo trazendo essa coisa, a sociedade que a gente vive, tipo, o que tu vai fazer com filosofia, tá ligado? E tal. Então não é só um tipo, ah, pô, mas não sei o que, foi algo fácil. Não, é tipo, tinha que pensar que, mano, não vai te trazer muita coisa isso aí, tá ligado? Na tua vida pessoal. Porque tu sabe as condições, principalmente tu, que é um cara que é envolvido com política, tu sabe as condições e pá. Então mesmo com essas ressalvas, ainda mantém esse mesmo pensamento de que filosofia. Não filosofia,
E eu fiz um processo seletivo seriado aqui na minha universidade, que é aquele que você faz a prova no final de cada ano do ensino médio, e a psicologia era o curso mais concorrido desse processo. E as pessoas elas ficavam estarrecidas em saber que eu estava trocando para filosofia. Me julgaram muito, inclusive, né, por conta disso. Olha, você está largando um curso prestigiado, um curso que tem muita concorrência para fazer filosofia, nesse sentido de diminuir a filosofia, de diminuir as possibilidades até de emprego, né? E de certa forma nem estavam tão erradas. Exatamente. A filosofia ela é muito restrita a você dar aula para o ensino médio, basicamente, né? E em muitos momentos parece que os alunos da filosofia internalizam essa percepção e sentem a necessidade de responder a essa percepção. E essa resposta muitas vezes vem numa afirmação muito forte ali da importância da filosofia, em alguns casos também aparecer até como uma espécie de afirmação do próprio rótulo, da imagem do filósofo como aquela figura que está emanando sabedoria, que está emanando conhecimento, que tem muita leitura e que está ocupando, que deve ocupar um espaço especial no debate público. Eu acho que esse fenômeno tem um pouco a ver com isso também, que é essa tentativa de provar para os outros que a filosofia não é tão desimportante assim. E aí entra uma outra questão, né? Você se formou em filosofia, você pode ser considerado um filósofo? Isso, inclusive, toca um pouco na própria questão do Paulo Cogos, porque, se eu não me engano, ele não é formado em filosofia. Eu acho que ele chegou a começar uma faculdade, mas ele não terminou. De todo modo, eu não acho que a formação acadêmica por si só vai definir se alguém é ou não filósofo. Quando você faz filosofia na universidade, você vai sair lá da universidade com um diploma de bacharel em filosofia ou como licenciado em filosofia para você poder dar aula. A formação existe, claro, mas ela não resolve essa questão. Até porque, se a gente olha para a própria história da filosofia como esse campo de conhecimento, já que ela é a disciplina mais antiga que existe, a gente vê que durante muito tempo essas divisões que hoje aparecem ali tão claras, né, entre as áreas do saber não existiam e você também não tinha diploma, você não tinha universidade, né? A filosofia ela vem de muito tempo ali, vem desde a Grécia Antiga, né, muito anterior às universidades. Na Grécia Antiga, as pessoas estudavam filosofia geralmente em escolas filosóficas associadas a alguns filósofos. Nessas escolas, você tinha ali um corpo de doutrinas, um conjunto de ensinamentos e princípios que eram transmitidos para aqueles que chegavam ali. E, inclusive, isso aparece de forma muito clara em algumas tradições. Ontem mesmo, no vídeo que eu fiz para os membros, que eu falei do estoicismo, eu comentei que, como que em boa parte da Grécia Antiga, né, essas escolas filosóficas eram compreendidas como um modo de vida. Ela era ali, a filosofia, entendida como uma forma de vida compartilhada entre pessoas que seguiam certos princípios, tentavam organizar a sua existência, sua vida em sociedade a partir deles, e esses princípios serviam como orientação para agir no mundo, para viver em sociedade e conduzir a própria vida. Ou seja, a filosofia não era apenas a imagem daquele sujeito olhando para os astros, desligado da realidade. Você tinha ali escolas, comunidades e práticas de vida associadas à filosofia, mas não existia uma formação acadêmica formal como a que a gente conhece hoje. Essa formação ela só vai ganhar força na Idade Média com a criação das universidades, e aí você vai ter alguns filósofos tendo atuação mais vinculada a essas instituições, e mesmo assim você continua tendo grandes pensadores que vieram de outras formações ou que estudaram de forma relativamente independente, mesmo depois desse processo universitário, né? Por isso, se a gente for pensar bem, nunca existiu propriamente um diploma de filósofo, e isso continua sendo verdade até hoje, quando a gente já tem várias faculdades de filosofia por aí. Então, eu não acho que a formação acadêmica seja por si só o que define se alguém pode ou não ser considerado filósofo, embora eu acho que ela tenha um papel importante, algo que eu vou até comentar um pouco mais à frente. Eu não vejo o diploma como uma condição necessária para alguém se afirmar filósofo. E aqui tem um ponto que eu queria ressaltar. Eu trouxe esse comentário sobre a filosofia na Grécia Antiga justamente porque eu acho importante situar um pouco essa discussão, porque às vezes dá a impressão de que a filosofia era extremamente valorizada naquele período, né, que é o período áureo da Grécia Antiga, da democracia, como se os filósofos fossem figuras muito respeitadas pela sociedade. A gente pensa em nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, e imagina que tinha um prestígio muito grande, mas não era bem assim. Se a gente pegar o caso do Sócrates, por exemplo, é bom lembrar que ele foi condenado à morte em Atenas. A acusação contra ele era de corromper a juventude, de não acreditar nos deuses da cidade, ou seja, ele era visto com bastante desconfiança por vários setores ali da sociedade da democracia ateniense. Fico imaginando Sócrates andando assim por Atenas depois do culto ali que eles iam lá pros bagulhos, tá ligado? Que eu acho que assim que começa o... Como é que é o nome? A República, eu acho. Que eles estão saindo do bagulho, aí ele vem falar com o cara, e aí o cara é um cara rico, ele vem, não sei o que tu é velho, né, não sei o que e tal. Eu não lembro como é que direito começa a conversa. Mas ele vem, tu é velho, qual é que é as mãos de ser velho, não sei o que, tu é rico. E ele vai perguntando mais assim, como é que é da mão de ser velho, ou como é que é da mão de ser rico, o que tipo... É esse tipo de coisa assim, tá ligado? Eu fico imaginando, tipo, tu saindo do culto assim, e aí vem o Sócrates na tua reta e já começa assim, tipo, tá que pariu, pera aí.
Ei, Sócrates, qual é? Tá ligado? Puta, esse cara já vem aí já. E ele não foi apenas condenado, né? Ele era alvo de ridicularização. Um exemplo disso aparece na peça As Nuvens, do Aristófanes. Né? Nessa comédia, o Sócrates é retratado de forma caricatural, ridícula, como um sofista, aquela figura que simula o conhecimento para enganar os outros, para tirar dinheiro dos mais ricos. E a peça, ela se constrói toda ali em volta de uma imagem do Sócrates como alvo de chacota pública. Esse tipo de representação, inclusive, aparece como tema nas próprias obras do Platão. Quando você lê o Platão com um pouco mais de atenção, dá para perceber que existe ali uma preocupação muito grande em discutir e posicionar o papel da filosofia dentro da sociedade. E a impressão que fica é de que um filósofo que está tentando afirmar a importância da filosofia em um ambiente que não necessariamente reconhecia esse valor. E isso aparece de forma muito clara na República. A sociedade que o Platão descreve ali é uma sociedade governada por filósofos. E aí há todo um projeto de educação filosófica estruturado para formar aqueles que seriam capazes de governar, para organizar a sociedade. Inclusive, há uma crítica à democracia na República do Platão, uma crítica que muita gente tenta incorporar hoje, só que essas pessoas esquecem o papel do filósofo nisso tudo e elas tiram de contexto essa crítica justamente esquecendo que o Platão está tentando posicionar o filósofo ali como um papel de destaque na sociedade. E a mensagem que atravessa a República é a seguinte, ó, os filósofos são aqueles que estão buscando conhecimento verdadeiro, e eles estariam em melhores condições de organizar a cidade de maneira harmoniosa, justa, ou seja, quando a gente compara a filosofia antiga com a forma como muitas vezes a gente imagina o papel do filósofo, percebe que não havia necessariamente esse grande prestígio social. Alguns... Caralho, essa mão aí é... Eu tava vendo a live do Pedro Ivo lá outro dia, do Ateu Informa, e ele tava falando dessa mão... Alguém perguntou pra ele se, tipo, se o Ayatollah podia ser considerado como, tipo, rei filósofo, alguma coisa assim. Foi alguma coisa assim a pergunta, tá ligado? E aí... Isso me deixou pensando no sentido do, tipo, caralho... Aí ele falou que fazia sentido, aí depois eu fui dar uma olhada e, tipo... Porque realmente, tipo, o Ayatollah, ele é meio que um estudiante, não, ele é um estudante que estuda toda a questão mais focada na religião, mais focada no estudar o livro sagrado, então eu não sei como é que funciona, mas ele é um grande estudioso, tá ligado? O Papa, eu não sei se o Papa tinha esse prestígio de ser um grande estudioso, como o Ayatollah talvez tenha, eu também não sei como é que funciona, mas eu achei interessante que alguém trouxe, ele falou que fazia sentido, e eu fiquei pensando nessa mão do tipo, caralho, talvez seja, tipo, tá ligado? Dentro de uma sociedade de classes, independente da classe que dominar, nem os filósofos seriam uma boa opção, se pá. Tá ligado? Os artistas a gente vê os nazistas, os filósofos, se pá, a gente vê o até lá. Então, tem que ser quem faz os bagulho, né? Tem que ser quem trabalha mesmo. Quem trabalha e quem performa na sociedade fica, caralho, gurizada. Vamos fazer ficar cada vez mais fácil pra gente ter que trabalhar cada vez menos e ter os bagulho ainda assim, tá ligado? Governantes e figuras políticas ali valorizavam a filosofia, queriam filósofos por perto como conselheiros, mas não é a regra. Um exemplo clássico é o Alexandre o Grande, que estudou com Aristóteles. O próprio Platão também tentou em alguns momentos orientar governantes, né? Tem até um episódio bastante curioso que ele relata na Carta Sétima sobre as experiências em Siracusa, que deram errado, inclusive, né? O Platão foi preso, teve que fugir, mas de maneira geral, a situação era bem ambígua. De um lado, você tinha uma sociedade que uma parcela zombava dos filósofos ou não via grande utilidade no que eles faziam, e do outro você tinha um dos maiores filósofos da história, o próprio Platão, dedicando boa parte da sua obra em afirmar o lugar da filosofia na sociedade, a mostrar ali por que ela era importante, por que os temas que ela discutia deveriam ser levados a sério, né? Então, a gente tem essa percepção. Inclusive, a minha monografia eu fiz na obra O Político, né? E aí ela até faz parte de uma trilogia que ela não existe, né? Que não se sabe se ela não foi completada, né? Que o Platão estava debatendo ali com o mesmo personagem, se eu não me engano era o Estrangeiro, né? Que era o personagem desse diálogo. E aí você tinha o sofista tem uma continuação que é o político, né? E você vê o Platão fazendo ali um crossover, né? Um multiverso do Platão. E você teria uma terceira obra para falar do filósofo, só que essa terceira obra nunca existiu, e o Platão justamente vendo qual seria o papel ali, o que seria o sofista, o que seria o político e o que seria o filósofo, justamente para posicionar o papel do filósofo na sociedade. Alguns, inclusive, falam que a própria obra do Platão como um todo seria esse posicionamento em relação ao filósofo, mas eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Ou seja, né, por que eu estou tentando passar aqui? Mesmo na Grécia Antiga, que a gente acaba idealizando, essa valorização do filósofo não era algo tão claro assim.
a filosofia ela precisava ser afirmada o tempo inteiro, né, da importância dela, e ela precisava ser defendida. E aí entra o nosso ponto central da conversa, né? O que realmente faz uma pessoa ser filósofo? Quando a gente olha para o próprio significado da palavra filosofia, ela vem do grego filia e sofia, e filia significa amor, sofia significa sabedoria. Ou seja, o filósofo ele é um amante da sabedoria, alguém que vai buscar a sabedoria, que aspira a ela, mas existe uma assimetria nessa relação, porque o filósofo nunca é propriamente o sábio. Ele sabe que ele está ali sempre na busca da sabedoria, sempre numa posição de aproximação, mas nunca de posse completa dela. Por esse olhar, o filósofo não é aquele que chegou à sabedoria definitiva, ele é aquele que está constantemente tentando alcançar essa sabedoria. Dentro da própria tradição platônica, por exemplo, a sabedoria plena ela estaria muito mais no campo dos deuses do que no campo do ser humano. Então, o filósofo é sempre aquele que está buscando, que está investigando, que está questionando. Se a gente trouxer isso para um plano mais concreto, do mais cotidiano, né, dá para entender a filosofia também como uma analogia que eu gosto muito de falar aqui, que eu gosto muito de trazer para falar com os meus alunos, é o seguinte: quando você vai construir um prédio, você precisa primeiro fazer a fundação. E essa fundação é a base que vai sustentar todo o prédio. Sem ela, a construção não se sustenta. A filosofia ela funciona mais ou menos em relação a tudo nesse sentido de fundação. Ela é a fundação de praticamente tudo. Ela está na base das ciências, na base da forma como a gente vai compreender a realidade, na base das maneiras como nós vamos pensar o mundo, pensar a justiça. Mesmo quando a gente não tem consciência disso, nossas ideias e nossas práticas estão impregnadas de pressupostos filosóficos. Que nem tem um livro que eu acho muito massa, que é o livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Que ele meio que vai traçar a ideia do conceito de paradigma. Ou ele vai ressignificar o paradigma. Não sei se já era um conceito que existia ali. Mas que ele fala que a ciência, ela não se move através... Ou se ela se movia através daquele momento. Eu sei que, eu não lembro, porque eu li na época da universidade. Mas é um bagulho de, a ciência funciona através de paradigmas. A ciência não sabe a verdade sobre algo. Ela tem um paradigma que é as limitações que a gente consegue estudar esse algo nesse momento. Então, ele cita o Copérnico, que... Ele cita como era o heliocentrismo, tá ligado? Que a gente... não sei como é o nome da Terra, mas que a Terra era o centro do universo, então todo mundo que estudava o universo estudava as estrelas, a movimentação dos planetas, tudo, com a ideia de que a Terra é o centro do universo. E assim era a ciência. A ciência, a física se baseava nisso. Até que veio, eu acredito que é o Nicolau Copérnico, né, que vai dizer, mano, se pá, o Sol é o centro do universo. E ele quebra o paradigma. E aí ele quebra um paradigma e todo o estudo que vai ser feito a partir dessa quebra de paradigma é feito através desse novo paradigma, tá ligado? Ou então o Darwin vem com a evolução das espécies, que tá ligado? Que é o mais adaptável, vai sobrevivendo e vai evoluindo e vai sendo mais capaz de se adaptar, tá ligado? Isso é um paradigma. É a verdade, é o que a gente toma como verdade, mas não é uma verdade absoluta. Pode ser que alguém vai descobrir alguma coisa e quebrar esse paradigma mais pra frente, mas enquanto ninguém quebrar, esse é o paradigma. A ciência tem que se basear nisso, mas não é uma verdade. É uma verdade até ela ser desmentida, digamos. Diferente da verdade que ela tem que ser verdade para todo sempre, toda aquela ideia, tá ligado? Meio que talvez uma verdade aberta para questionamento. Então acho que isso é interessante de... a ciência ter esse conceito filosófico por trás faz com que a ciência consiga trabalhar, mesmo tendo verdades, não são verdades, são paradigmas, toda essa questão. Quando a gente julga alguma coisa, quando a gente define um método de pesquisa, quando a gente discute valores ou conceitos fundamentais, há sempre escolhas filosóficas ali, mesmo que as pessoas não percebam isso com clareza. Pega um exemplo que é a ideia de direitos humanos. Fica muito difícil discutir direitos humanos se você não parte de alguma concepção universal do que é ser humano. Você precisa assumir que existem características essenciais e compartilhadas a todos aqueles que são humanos e que são dignos de direitos. Porque se você abre mão disso, você abre espaço para dizer que as pessoas, ou algumas pessoas, são menos humanas do que outras, ou que não são humanas da mesma forma. E a gente sabe muito bem pela história onde esse tipo de raciocínio pode levar. Isso vale também para o conhecimento científico. Quando a gente estuda disciplinas científicas, seja economia, né, por exemplo, esse é um debate até que eu tenho com algumas pessoas, você precisa definir o que é a economia, por exemplo. É preciso definir qual é o objeto dessa ciência, qual é o método que vai ser usado, ou quais os métodos, como que aquele fenômeno está sendo investigado. E todas essas escolhas partem de premissas filosóficas. E isso aparece em várias áreas. Se você perguntar para diferentes psicólogos qual que é o objeto de pesquisa da psicologia, provavelmente você vai ter várias respostas diferentes dependendo da escola teórica que cada um segue. Na economia a mesma coisa, na sociologia também, ou seja,
existem questões filosóficas que atravessam o tempo todo a forma como as pessoas pensam e produzem conhecimento. E aí eu volto à questão do filósofo e da formação. Eu tenho um grande amigo, professor de filosofia aqui na universidade, que ele me falou uma coisa quando ele me dava aula que eu nunca esqueci, que é o seguinte: o filósofo é um título que você não se atribui, é um título que é atribuído a você. Ou seja, não é simplesmente alguém chegar e falar, eu sou filósofo. Esse reconhecimento vem a partir do trabalho que a pessoa realiza dentro da filosofia. E qual que é esse trabalho? Na minha opinião, a filosofia ela é composta, né, por uma série de problemas ali e debates que atravessam várias áreas do conhecimento, e o trabalho do filósofo é se debruçar sobre esses problemas e tentar oferecer respostas ou oferecer refinamentos para as respostas já existentes ou até reformular as perguntas. Às vezes, o trabalho filosófico consiste justamente em mostrar que certas perguntas não fazem sentido da forma como elas foram colocadas. Em outros casos, consiste em identificar um problema novo, trazer esse problema para o debate, desenvolver uma reflexão em torno dele. Ou seja, o filósofo é alguém que trabalha diretamente com esses problemas filosóficos, tentando avançar a discussão, gerar novas interpretações ou reorganizar o debate em outros termos. Por isso, na minha visão, não é simplesmente uma questão de rótulo, nem de escrever sobre muitos assuntos ou de ter um diploma, né? O ponto central é contribuir para o avanço dessas discussões. No Brasil, existe uma característica muito forte dentro da filosofia acadêmica, que é a tradição de comentários sobre filósofos. Eu tenho algumas críticas em relação a isso, então a gente pode até discutir se boa parte da academia brasileira a gente considera filosofia nesse sentido ou não, ou só comentários, né? Porque claro que é fundamental você ter uma erudição sólida em relação à história da filosofia, isso é indispensável, mas também existe o risco de você ficar preso em comentário. Para dar um exemplo pessoal, no meu mestrado eu estudei a filosofia da ciência e teoria do conhecimento. Na minha pesquisa foi sobre como a refutação socrática influenciou a teoria do conhecimento de Karl Popper. E eu tentei mostrar que boa parte da concepção popperiana de falsificação, essa ideia de que o conhecimento científico avança por meio de refutação, dialoga diretamente com a tradição socrática da refutação. Mas, na minha opinião, esse tipo de trabalho é mais um comentário sobre um autor, sobre uma obra, sobre um debate, né? Não significa que ele seja muito menos importante ou algo do tipo. Eu estudei, li bastante, publiquei sobre isso, mas isso não me faz um filósofo. E o ponto aqui é outro. Ao longo do tempo, quando você vai avançando no estudo, quando você vai construindo, né, esse edifício aí do conhecimento, você começa a chegar nas fronteiras desse debate. E é nessas fronteiras que aparece a possibilidade de você interferir na discussão, de você propor algo novo. E isso, na minha visão, não precisa acontecer necessariamente dentro da universidade. Claro que a formação acadêmica vai te ajudar, ela vai te dar uma ferramenta ali para te mostrar onde pesquisar, onde estão os problemas, quais são as principais questões, qual é o estado atual das discussões, mas esse trabalho também pode acontecer em outros lugares. Você pode fazer via publicação acadêmica, via livro, até na internet, gente. Você pode ter um trabalho filosófico na internet, de desenvolver problemas, de levantar questões, desde que exista rigor, qualidade, honestidade, um esforço ali de avançar o conhecimento em torno desses problemas filosóficos. E aí, na minha opinião, entra a separação que ajuda a entender quem pode ou não ser considerado filósofo. Se uma pessoa consegue oferecer contribuições reais aí para essas questões, se ela consegue produzir interpretações novas sobre os fenômenos da realidade, propor problema, reformular debate, apresentar respostas que ampliem a discussão, então ela efetivamente está contribuindo para o campo da filosofia. A partir do momento em que esse tipo de reflexão é lançado no debate, passa a ser discutido, reconhecido, valorizado por outras pessoas, é aí que vai surgir o reconhecimento. São os outros desse campo aí que estão debatendo esses assuntos que vão olhar para esse trabalho e vão ver se ali tem uma contribuição relevante ou não. E é nesse processo que alguém acaba sendo reconhecido como filósofo. Por isso, o mais importante não é o rótulo que a pessoa se atribui, nem o diploma que ela tem. O ponto central é a capacidade de propor novas questões, de reinterpretar problemas antigos, de oferecer respostas ou abrir novas formas de pensar alguns Caralho, é temas exatamente o que eu importantes falei que no a gente começo do vive hoje. bagulho. É a capacidade de inovar dentro dessas discussões que estão na fronteira dos grandes problemas filosóficos ou dos problemas sociais que nós vivemos Concordo plenamente também. com essa E posição aí a dele. gente tem a natureza do conhecimento, a natureza da realidade, a justiça, a política e tantas outras questões que atravessam a filosofia e que também são muito presentes na sociedade. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram. Bolacha. É exatamente que eu concordo plenamente com essa ideia aí, de que, tipo, mano, o filósofo é aquele que vai não só ler e comentar e reproduzir aquela coisa da filosofia, porque senão tu é um comentador ou um professor ou essa mão, mas tu vai, como eu disse, ou dissecar um conceito ou chegar num limite, tipo, tá, então para sair daqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui atrás e vou tentar buscar, pegar que nem ele falou, aliás, sei lá, o conceito de o que é ser humano. E vou trinchar até o começo, assim, tentar buscar lá no começo o que significa ser humano e desenvolver nisso, tá ligado? Tentar fazer uma genealogia do conceito de ser humano.
E aí, depois de tu fazer todo esse projeto, se essa tua contribuição for densa o suficiente, ou for, tipo, elaborada o suficiente para trazer mais avanço a esse debate, ou então tu vai ser capaz de chegar nesse limite e tu vir com uma nova expansão para esse debate, ou então criar um novo conceito que vai expandir esse debate também, tá ligado? Mas eu acho que tá nessa questão de expandir um debate. Se não, de outra forma, tu só é um estudante de filosofia, né? Que eu me considero nessa questão aí.